Karine era uma jovem deslumbrante, com um sorriso radiante que iluminava seu rosto e cativava todos ao seu redor. Sua beleza atraía olhares admirados por onde passava, e seu corpo esculpido, aliado ao charme irresistível, despertava a atenção de muitos homens. Ela era o sonho de muitos. No entanto, o sortudo que conquistou seu coração era David, um humilde entregador de encomendas. Toda essa beleza de Karine virou a cabeça de um homem rico e poderoso, deixando ele completamente fora de si. Esse homem era ninguém menos que o tal todo-poderoso, Henrique Marconi, um empresário de 35 anos, dono de uma rede concessionária de carros de luxo e casado, cuja presença trouxe consigo uma tempestade de desafios e adversidades inesperadas para suas vidas. Henrique era o tipo de homem que acreditava que o dinheiro comprava tudo: poder, influência e, acima de tudo, pessoas. Conhecido por sua arrogância, Henrique Marconi estava acostumado a conquistar tudo o que desejava. Quando viu Karine em um evento beneficente, onde ela apresentava um projeto de design para uma ONG, ficou imediatamente encantado por sua beleza, inteligência e independência. Ela tinha um brilho que ele nunca tinha visto em ninguém. Ao descobrir que Karine namorava David, um jovem humilde, Henrique sentiu-se desafiado. Para ele, era inconcebível que uma mulher como Karine escolhesse um rapaz pobre em vez de um homem como ele, cercado de status e fortuna. Assim, decidiu que iria conquistá-la, custasse o que custasse. Henrique viu Karine não apenas como um desejo, mas ela se tornara uma obsessão, um troféu que precisava ser conquistado. Sua primeira tentativa foi impressionar Karine com o envio de um buquê de flores e um perfume caro, acompanhado de um cartão anônimo que dizia: enviado por alguém que muito a admira e que pode lhe proporcionar uma vida de luxo. Karine, desconfiada, hesitou, mas acabou aceitando o presente, aguardando para confirmar suas suspeitas de que poderia ter sido enviado por Henrique. Ele já havia feito gracinhas e promessas de surpresas agradáveis a ela durante o evento beneficente, o que a deixou com uma má impressão e a fez ficar atenta às possíveis intenções dele. Henrique esperava ansiosamente que Karine o procurasse para tentar descobrir se ele era o autor do presente. No entanto, com o passar do tempo e vendo que ela não se manifestava, decidiu avançar em seu jogo, preparando uma segunda tentativa ainda mais ousada. Desta vez, o presente foi ainda mais extravagante. Um Porsche de luxo apareceu misteriosamente estacionado em frente ao modesto prédio onde Karine e David moravam. No para-brisa havia um bilhete provocativo que dizia: a vida pode ser tão rápida e emocionante quanto este carro. Só depende de você. Quando David chegou em casa e viu o carro, um aperto tomou conta de seu peito. No entanto, Karine, que não se deixava impressionar por bens materiais, colocou o buquê de flores, o perfume caro e o cartão anônimo dentro do carro e o mandou de volta imediatamente, chocada pela arrogância do gesto. O sorriso autossuficiente de Henrique desapareceu assim que soube da rejeição. No fundo, isso apenas o fez se sentir ainda mais desafiado. Convicto de que venceria, Henrique sabia que teria de ser mais agressivo. Determinado a alcançar seus objetivos, Henrique foi até o local onde Karine fazia seu curso e esperou que ela saísse para tomar um café em uma cafeteria próxima. Quando a viu, agarrou seu braço, exigindo que ela o acompanhasse até um lugar onde pudessem conversar com mais privacidade, alegando que tinha assuntos importantes para discutir sobre o futuro de Karine como designer gráfico. Karine, por sua vez, reagiu imediatamente, forçando-o a soltá-la e se afastando. Após se livrar do aperto, ela parou, olhou firme nos olhos de Henrique e disse: se você continuar a me perseguir, vou denunciar você e garantir que sua esposa saiba de tudo. Pare de me enviar presentes e de rondar minha vida. Vá cuidar da sua família. Henrique, com um sorriso cínico, respondeu: você não sabe o que está perdendo, querida. E foi embora. Karine, ainda abalada pelo confronto direto com Henrique, chegou em casa desestruturada emocionalmente. Suas mãos tremiam
e as lágrimas escorriam pelo seu rosto enquanto ela tentava abrir a porta do apartamento. Assim que entrou, David, que já percebia que algo estava errado, levantou-se rapidamente para encontrá-la. Ao vê-lo, Karine desabou em lágrimas, correndo para os braços de David. Ele a abraçou forte, sentindo o desespero dela em cada soluço. David acariciava seus cabelos, tentando acalmá-la, mas sabia que algo grave havia acontecido. Karine, o que houve? Fala comigo. Ele sussurrou preocupado, ainda sem entender completamente a situação. Karine, entre lágrimas, começou a contar tudo. Henrique, ele me seguiu até a cafeteria depois da aula. Ele tentou me forçar a ir com ele para conversar a sós. Agarrou meu braço, David. Eu não sabia o que fazer. David sentiu o sangue ferver enquanto ouvia o relato. Ele a apertou ainda mais em seus braços, prometendo a si mesmo que não deixaria Henrique continuar com aquilo. Ele acha que pode me comprar, acha que porque tem dinheiro, pode fazer o que quiser, continuou Karine com a voz embargada. Mas eu disse a ele que se não parasse, eu iria denunciá-lo e que a esposa dele saberia de tudo. David, ouvindo as palavras de Karine, apertou os punhos com raiva, mas manteve o tom calmo para não assustá-la mais. Eu não vou deixar ele te machucar, Karine, eu prometo. Karine, ainda chorando, olhou nos olhos de David e viu a determinação dele. Sentiu-se segura em seus braços, mesmo com todo o medo que a situação causava. Ela sabia que podia confiar nele e que juntos enfrentariam o que fosse preciso. Obrigado por estar ao meu lado. Eu não sei o que faria sem você. Karine sussurrou, finalmente se sentindo um pouco mais aliviada ao saber que não estava sozinha naquela luta. David, percebendo as constantes tentativas de Henrique em assediar Karine, começou a sentir uma raiva crescente. Ele sabia que Henrique era poderoso, mas o amor que sentia por Karine e o desejo de protegê-la ultrapassavam qualquer medo ou hesitação. Decidido a acabar com aquela situação de uma vez por todas, David foi até os escritórios luxuosos de Henrique. Ao entrar no prédio, os funcionários estranharam a presença de Davi, com suas roupas simples e olhar determinado. Ele ignorou os olhares desconfiados e foi direto até a sala de Henrique. Ao abrir a porta com força, encontrou Henrique em uma reunião importante. Sem pensar duas vezes, Davi avançou sobre ele, empurrando-o contra a parede e o encarando com os olhos cheios de fúria. Pare de assediar a minha namorada, seu canalha, gritou Davi, com a voz trêmula de raiva. Henrique, pego de surpresa, tentou se recompor, mas o impacto do ataque e o olhar de David o deixaram sem reação por alguns segundos. Os funcionários da sala ficaram paralisados, sem saber o que fazer. David o soltou com um empurrão final, deixando Henrique visivelmente abalado. Você acha que o dinheiro pode comprar tudo, mas não pode comprar o que temos. Fique longe de nós ou vai se arrepender. Henrique, ainda se recuperando do choque, tentou manter a postura. Com um sorriso debochado, disse: Você é corajoso por enfrentar alguém como eu, mas isso não vai acabar bem para você. David, sem dar importância à ameaça, se virou e saiu da sala, deixando Henrique humilhado diante de seus próprios funcionários. Naquele momento, ficou claro que a obsessão de Henrique por Karine não era apenas um jogo para ele, mas uma batalha que ele estava determinado a vencer, a qualquer custo. A abordagem agressiva de David deixou Henrique ainda mais determinado a avançar com sua obsessão em conquistar Karine a todo custo e a destruir a vida de David por completo. Assim, uma batalha dura começaria envolvendo o trio: David, Karine e Henrique Marconi. Preparado para uma nova fase do desafio, Henrique decidiu partir para sua primeira jogada cruel. Contratou um investigador particular para seguir David, capturando fotos comprometedoras nas quais ele aparecia em situações inocentes, mas editadas para parecer que estava traindo Karine com colegas femininas. As fotos foram enviadas anonimamente para Karine, acompanhadas de mensagens maliciosas, insinuando que David tinha outra vida longe dela. Quando Karine viu as fotos, uma pontada de dor tomou conta de seu coração.
Por breves instantes, a dúvida se instalou. Ela passou noites em claro, olhando para David enquanto ele dormia, tentando conciliar o homem leal que conhecia com as imagens que viu. O conflito interno quase a consumiu, mas o amor e a confiança que tinham um no outro prevaleceram. Mostrando as fotos a David, ela deu a ele a oportunidade de explicar, e foi então que perceberam que tudo não passava de mais uma manobra suja de Henrique. Henrique, determinado a continuar seu calendário de destruição na vida de David e na conquista do coração de Carine, partiu para mais uma ação bem engendrada. Usando sua influência, ele continuou a atacar diretamente a vida de David. Com o apoio de seus contatos, garantiu que David fosse demitido de seu emprego sem justa causa. Ao receber a notícia, David sentiu o chão desmoronar. Era a única fonte de renda estável que o casal tinha no momento. Desesperado, ele tentou manter a calma ao contar a Carine, que lhe ofereceu todo o apoio, prometendo que iriam superar isso juntos. No entanto, à medida que as semanas se passavam, as contas se acumulavam e a tensão entre eles aumentava. David, que já lutava para pagar as contas, se sentia cada vez mais incapaz de ser o provedor que Carine merecia. Esse sentimento de impotência o levou a se afastar emocionalmente dela. O peso de não conseguir sustentar a casa o esmagava, e ele começou a se questionar se não seria melhor libertá-la para que ela pudesse viver uma vida mais confortável ao lado de alguém como Henrique. Esse distanciamento gerou uma tensão crescente entre os dois. Enquanto David tentava evitar seus sentimentos, Carine se sentia cada vez mais sozinha, dividida entre o amor que sentia por ele e a tentação de uma vida de conforto que Henrique poderia oferecer. Enquanto isso, Henrique observava à distância, acreditando que seu plano estava funcionando. Para ele, se conseguisse destruir a autoestima de David, Carine acabaria cedendo às suas investidas. Após algumas semanas, e em um movimento mais ousado, Henrique fez com que uma proposta de emprego fosse oferecida a David em outra cidade. Era um salário altíssimo para o que ele estava acostumado, com promessas de estabilidade e benefícios que pareciam um sonho impossível. David, inicialmente, sentiu-se aliviado. Talvez fosse a chance de salvar sua situação. Mas ao ler o contrato, notou que a mudança seria imediata e ele teria que deixar Carine para trás. O conflito interno tomou conta de David. Ele pensava em como essa oportunidade poderia tirar ambos da crise financeira, mas ao mesmo tempo sentia que havia algo de errado. Carine, sempre sensível, percebeu o dilema de David e o encorajou a seguir seu instinto. David recusou a oferta, desconfiado das intenções por trás dela, mas ainda sem certeza de que tudo era uma jogada de Henrique. Após a recusa de David em aceitar a proposta de emprego, Henrique fica ainda mais furioso. Determinado a continuar sua luta para conquistar Carine, ele decide orquestrar mais uma jogada para desestabilizar o casal e forçar Carine a ceder à sua vontade. Ciente de que David e Carine viviam em uma casa modesta como arrendatários, Henrique age em segredo. De repente, David e Carine recebem uma notificação de despejo inesperado. Desesperados, tentam entender o motivo. O que eles não sabem é que Henrique, de forma anônima, comprou o imóvel onde eles moram, na tentativa de controlá-los e separá-los. Carine, aflita, sussurra: "Isso não pode estar certo. Nós sempre pagamos o aluguel em dia. Como podem nos despejar assim?" David, nervoso, aperta a carta nas mãos e responde, tentando manter a calma: "Deve ser um engano. Vou falar com o proprietário." David vai ao escritório do advogado responsável pela transação. O advogado, de maneira seca e sem emoção, revela: a casa foi vendida recentemente a um comprador anônimo. Ele não quer renovar o contrato de locação. David, furioso, pergunta: "Quem comprou a casa? Quero falar com essa pessoa." O advogado inabalável responde: "O comprador pediu sigilo absoluto, mas o novo proprietário já deixou claro que vocês têm 30 dias para sair." Dias depois, David e Carine descobrem que o comprador anônimo é Henrique.
Ele aparece sem aviso na porta da casa, com um sorriso frio, e diz: "Eu avisei que vocês não poderiam fugir para sempre. Agora vocês têm duas opções. Saem dessa casa, ou Karine, você vem comigo. Você merece mais do que essa vida." David, furioso, encara Henrique e diz: "Você acha que pode nos controlar? Que vai comprar nossa felicidade? Isso não vai acontecer." Henrique, com um ar arrogante, rebate: "Eu já comprei a casa. O que mais vocês têm a perder?" David segura firmemente a mão de Karine, enquanto ambos encaram Henrique, conscientes de que ele está disposto a qualquer coisa para separá-los, mesmo que isso signifique destruir suas vidas. Após o confronto com Henrique, David e Karine se sentem encurralados, mas decidem não ceder. Sabem que não têm recursos para comprar a casa de volta, mas também não querem perder o lugar onde construíram tantas memórias. Em um momento de desespero surge uma ideia. Karine, determinada, diz: "Não podemos deixá-lo ganhar. Essa casa significa muito para nós." David, observando os papéis do despejo, responde com um tom mais esperançoso: "Talvez isso não seja só sobre o dinheiro, Karine. O que ele realmente quer é você. E se jogarmos com isso? Se ele acha que pode nos controlar, talvez possamos virar o jogo." Decidido a agir, Dave consulta um amigo advogado para encontrar brechas no contrato de Henrique. Eles descobrem que Henrique comprou a casa a um preço superinflacionado, como parte de seu plano desesperado de controlar o casal. Isso abre uma oportunidade para que David e Karine possam retomar o controle da situação. David e Karine marcam um encontro com Henrique em um local público. Henrique, confiante, acredita que o casal vai ceder. Karine, com um tom firme, começa: "Você acha que pode controlar nossas vidas? Mas temos uma proposta." Henrique, com um sorriso arrogante, responde: "Proposta? Vocês não têm nada para me oferecer." David coloca os papéis do contrato sobre a mesa e diz: "Na verdade, temos. Descobrimos que você comprou a casa por um preço que ninguém pagaria. E segundo nosso advogado, isso pode ser contestado judicialmente. Temos provas de que você inflacionou a compra para nos intimidar. Se levarmos isso ao tribunal, podemos anular o contrato." Henrique, visivelmente abalado, percebe que, se isso for a julgamento, sua reputação e seus negócios podem ser severamente prejudicados. Karine, firme, diz: "Vamos lutar se for preciso, mas temos uma saída. Nos venda a casa pelo valor justo, sem interferir mais em nossas vidas, e nunca mais tente nos controlar." Henrique, frustrado, percebe que está encurralado. Seu plano de manipulação falhou, e ele sabe que continuar a luta pode custar caro. Com raiva e relutância, ele aceita a proposta. "Vocês venceram desta vez, mas lembrem-se de que o mundo não é justo." David e Karine, usando inteligência e determinação, enfrentaram o desafio de frente. Eles mostraram que, com união e coragem, podem superar as maiores adversidades, sem ceder ao poder ou à riqueza de Henrique. O empresário teimoso e decidido não para por aí, e engendra mais uma de suas jogadas. Henrique, frustrado com seus fracassos na tentativa de separar David e Karine, armou seu golpe mais agressivo e cruel, sem imaginar que estava construindo sua própria desgraça. Ele mandou plantar drogas no carro de David e, com a ajuda de contatos corruptos na polícia, organizou uma batida que levou David à prisão, acusado injustamente de tráfico de drogas. Para Henrique, esse seria o golpe final. Karine, arrasada, foi ao encontro de David na delegacia, onde ele estava confuso e amargurado. Ele jurava sua inocência, mas a situação parecia desesperadora. Henrique se aproveitou desse momento de fragilidade para tentar uma última cartada. Ele procurou Karine, oferecendo sua ajuda para livrar David da prisão com uma condição: ela teria que deixar David. Ofereceu-lhe tudo o que ela poderia querer: dinheiro, conforto, oportunidades de carreira. Mas Karine, em um dos momentos mais dramáticos, recusou firmemente, dizendo que jamais trocaria o amor verdadeiro por qualquer promessa vazia de poder e riqueza. Recusando-se a se dobrar diante de Henrique, Karine contratou um advogado de renome para defender David e provar sua inocência.
O advogado, desconfiado da rapidez com que as evidências foram encontradas, iniciou uma investigação paralela. Durante semanas, Karine visitava David na prisão, prometendo que não descansaria até vê-lo livre. As conversas entre eles eram emocionais, carregadas de medo e esperança. David, embora grato, temia que Henrique pudesse destruir suas vidas para sempre. No entanto, a perseverança deles deu frutos. O advogado logo descobriu a verdade. As drogas haviam sido plantadas por ordem de Henrique, e contatos corruptos na polícia foram pagos para incriminar David. Com as provas em mãos, o caso contra David desmoronou. Ele foi libertado, agora com a certeza de que Henrique havia sido o orquestrador de toda a trama para separá-los. Com as provas irrefutáveis, o advogado de Karine abriu um processo contra Henrique, acusando-o de falsificação de provas, difamação, abuso de poder e corrupção. Assim, Henrique foi notificado sobre as acusações de crime e levado a julgamento. Durante o julgamento, a verdade veio à tona. Henrique, antes intocável e arrogante, viu sua reputação ser destruída publicamente. A cada revelação no tribunal, ele se afundava mais, percebendo que havia perdido o controle da situação. No final, o veredito foi uma vitória esmagadora para David e Karine. Henrique foi condenado a pagar uma indenização milionária a Davi, como reparação pelos danos causados. A ironia do destino não passou despercebida por ninguém. Henrique, que havia tentado usar sua fortuna para destruir o casal e conquistar Karine, acabou sendo obrigado a dar a eles a segurança financeira que jamais tiveram. A indenização garantiu que David e Karine pudessem recomeçar suas vidas de uma maneira completamente nova. Eles investiram o dinheiro em uma casa modesta e no próprio negócio de design de Karine, enquanto David, finalmente, pôde voltar a estudar, algo que sempre sonhou, agora sem as amarras da pobreza. Enquanto isso, Henrique viu sua vida desmoronar. Sua empresa caiu em desgraça, suas conexões desapareceram e ele se tornou um homem desprezado e solitário. O homem que acreditava que podia comprar o amor e controlar o destino dos outros, terminou sozinho, arruinado por sua própria ambição desmedida. No final, David e Karine saíram vitoriosos, não apenas pela indenização, mas pela força do amor que os manteve unidos em meio a tantas provações. O verdadeiro tesouro deles não estava no dinheiro, mas no fato de que, apesar de todas as armadilhas e desafios, conseguiram sair mais fortes, prontos para construir juntos uma vida baseada no que realmente importa: amor, confiança e respeito.